Pena que, infelizmente, a gente tem que trazer algumas vezes notícias tristes, como, por exemplo, falar dos casos do serial killer Rildo Soares dos Santos. Casos que chamaram a atenção, que chocaram, que mexeram com o coração dos goianos e que chocou a todos nós, pela violência, pela frieza. Hoje está acontecendo o júri popular do segundo caso envolvendo o Rildo Soares, que é o caso da Monara Pires Gouveia, de 31 anos, morta no dia 7 de julho, num lote baldio lá na 75, avenida ali do bairro Popular. O Wilker Duarte já está aqui na tela, porque está acompanhando de perto este caso, né, Wilker? Como acompanhou o da Elisângela. Como é que foi o sentimento dos familiares aí na chegada do tribunal do júri hoje, hein? Boa tarde para você. Oi, Rômulo, boa tarde a todos. Infelizmente um dia mais triste ainda, né, para a família. Conversei com a irmã da Monara, a Nayara Pires. Ela estava bastante nervosa, mas ela veio acompanhada também da família, de tias também, né, de outras pessoas da família e também amigas da Monara Pires. Hoje, o dia começou então com ali a descrição testemunha, o testemunho da perita criminal. Ela trouxe ali todas as imagens de como a Monara foi encontrada naquele dia. Esse crime teria acontecido aconteceu no dia 7 de julho. Só que não tem nenhuma imagem de câmera de segurança que mostra ali como que aconteceu, diferente do caso da Elisângela. Então estão trabalhando em cima de fotos e também da reconstituição que o Rildo fez ali junto com a polícia lá em setembro, no dia 22 de setembro. Importante lembrar que naquele dia ele mostrou como tudo aconteceu e fez então toda aquela reconstituição de como ele teria cometido esse crime. Agora, o que acontece? Ele já disse que não teve o estupro e que ele não tentou ocultar o cadáver. O que teria acontecido foi que ele teria combinado com ela, já era uma pessoa que ele já conhecia há algum tempo, inclusive ela fazia alguns serviços de limpeza diária, porque ele vendia ali produtos eletrodomésticos, comprava esse produto usado e revendia no pregão e ela fazia a limpeza. Então ele já conhecia de outros tempos, pagava ali um valor bem abaixo e que ela também fazia programas com ele e ele já conhecia ela porque eles também usavam drogas juntos. Aí agora, nesse dia, na madrugada do dia 7, o que aconteceu foi que eles se encontraram depois que ele saiu de uma festa e juntos eles compraram as drogas e foram para esse lote baldio, onde que perto da árvore, ele disse também no testemunho, que ele já falou agora há pouco para o juiz, o Ministério Público, os jurados. Esses jurados estão ali entre 4 mulheres e 3 homens, que mostra também a questão de como que aconteceu. Ele não nega a relação de ter conhecido ela antes, de que eles se encontraram para usar drogas, só que em um determinado momento, depois que eles utilizaram ali o crack, ela começou a ter um surto. Foi quando ele começou a atacar ela, a agredir, inclusive com uma ripa, um pedaço de madeira. Ele foi e começou a agredir ela na região da cabeça. Ela partiu para cima dele e aí na luta corporal, segundo ele, ela caiu. Ele pegou um colchão, uma cama box, e jogou em cima dela e ainda subiu em cima forçando. Ele disse que em relação ao fogo, ele não teria ateado fogo no corpo dela, que ali o próprio cachimbo tinha caído da droga e foi onde que pegou fogo. Só que ele escutou ela pedindo socorro, gritando por socorro e mesmo assim ele forçou essa cama box em cima da Monara. O Ministério Público ainda questiona em relação às roupas íntimas, que ela estava sem roupas. As roupas foram encontradas perto da árvore e ela foi morta a 8 metros na distância, no mesmo lote, que é um lote bem extenso. E aí o Ministério Público questiona o momento em relação a essas roupas. Como que ela teria retirado as roupas ali perto da árvore e ela foi encontrada morta a 8 metros, então, debaixo dessa cama. Ele então nega a questão do estupro e da ocultação de cadáver e ele confessa então a relação do homicídio. É claro que a gente continua acompanhando, a gente conversou com a irmã da vítima, a Nayara Pires, e a gente confere agora que ela estava naquele momento de nervosismo. Antes de começar a sessão de hoje, ela disse que espera a maior condenação possível para ele. Vamos ver.
Nós esperamos que saia a condenação o mais alto possível, que o crime dele seja punido pela mesma gravidade que foi e que a justiça seja feita pela Monara. Viemos a família para assistir o julgamento. Ver por foto já não é bom, imagina pessoalmente, né? Que ele merece ficar pro resto da vida na cadeia. Você viu então o pedido dela, ele é acusado por 3 crimes: homicídio qualificado, estupro e ocultação de cadáver. Agora, neste momento, o Ministério Público continua falando para os jurados, lembrando que são 3 mulheres e 4 homens, além também da família que está assistindo. Eles não saíram para o almoço ainda, a gente acompanha agora em relação a tudo que o Ministério Público está apresentando neste momento, que é em relação às fotos e também os depoimentos, que o Rildo teria ali ele se contradisse várias vezes em relação a essa investigação. Ele teria dito em um primeiro momento que a Monara, ela tinha furtado R$650 dele, que era o valor dele pagar aluguel, e ele iria então cobrar esse valor. Só que aí agora ele nega em relação a esse furto também. Então agora a gente continua acompanhando. Essa parte da tarde ela vai ser mais tensa ainda, porque o advogado de defesa ele vai entrar com outras provas ali, outras justificativas para tentar tirar então essas, pelo menos ali a ocultação de cadáver, que é em relação ao que a defesa espera também em relação ao estupro também. Mas a gente continua para ver se ele vai ser condenado por pelo menos esses 3 crimes, viu, Rômulo? Oi, é o seguinte, a gente tem aí, você falou aí sobre a questão que ele alegou, né, de que não teria estrupado ela e tudo mais. No dia da reconstituição, inclusive até fiquei sabendo, né, você nos passou aí que a nossa reportagem foi utilizada aí pelo Ministério Público, e nessa reportagem, inclusive, eu detalho esse ponto. No dia da reconstituição, ele mostrou até como ele agrediu a Monara, né, até onde ele teria cometido o crime. Então, ele mudou o depoimento de lá para cá. Do dia que ele fez a reconstituição para hoje, ele já afirma uma situação diferente, então, que não teria estrupado a Monara. Romulo, é importante você destacar isso aí, porque você esteve no momento, lá no dia da reconstituição, você acompanhou, e na época ele estava ali acompanhado de uma outra advogada de defesa. E ele disse também aqui, durante o depoimento dele, que essa advogada teria então ali induzido ele a mudar um pouco a versão na época para a polícia em relação a esse valor que ele teria furtado, e aí ela parece que ela teria falado para ele realmente fazer a reconstituição, o que agora ele já, em relação ao furto, em relação a isso aí, porque ele falou que ela teria falado para ele que em vez da condenação que ele poderia passar pelo júri, na verdade ela ia tentar então fazer com que ele fosse levado para ali um tratamento psiquiátrico, né, que ele fosse internado. Isso aí ele disse agora há pouco perante os jurados, o juiz e também o Ministério Público. Então ele disse que aconteceu essa mudança de versão em relação à orientação que ele tinha tido em relação à antiga advogada dele, o que agora já é diferente. Ele confessa então em relação a esse homicídio, mas ele nega o estupro, porque ele disse que eles iam fazer o consumo de drogas, que ele iria pagar esse programa com as drogas. Só que a Monara, ela teria se exaltado pela quantidade, ela não achou justo a quantidade de drogas que ele iria pagar. Foi por isso então que começou a discussão lá perto daquela árvore. Ele disse então que o momento do crime foi ali, na árvore, onde que até mesmo você mostrou, que depois teve aquela questão dele pegar a ripa e ter atingido o rosto dela. As imagens mostram que ela teve realmente esse traumatismo craniano, muitas lesões na região do rosto, e que após ela teve então o corpo incendiado. Interessante que o Ministério Público ele mostrou ali, através da promotora Natália, em relação ao corpo, que ele começou a ficar ali queimado na região do rosto, aqui, né, do tórax. E então ele depois teria então colocado essa cama box por cima dela e pressionado. E o que a gente sabe é que, infelizmente, nas imagens ela teria, no depoimento, é que ela teria pedido socorro. Foi o momento em que ele saiu do lote, deixando ela lá. Outra questão também, moradores encontraram o corpo dela depois, e
a linha do tempo, o Google Maps ali do celular do Rildo, depois que eles aprenderam, que eles fizeram a investigação, a linha do tempo mostra que ele também voltou lá depois, quando a perícia estava fazendo trabalho, que a Polícia Civil estava fazendo trabalho, que ele voltou e acompanhou esse trabalho da perícia. Só que ele não foi encontrado porque não tinha imagem, não tinha ninguém ali que realmente reconhecesse ele como o suposto autor. Agora, eles sabem que ele voltou lá durante esse trabalho. Isso aconteceu, gente, no dia 7 de julho. Hoje nós estamos em dezembro e aconteceu o caso depois da Elisângela. O caso da Elisângela foi então ali o pontapé inicial para descobrir pelo menos esses 2 crimes aqui em Rio Verde, que é o que nós temos em relação ao dia 7 de julho, que é o da Monara, que seria o primeiro, aí o feminicídio, homicídio qualificado dele, e depois, amanhã, nós ainda vamos descobrir o passo a passo em relação a Alexiane Hermógenes. Então, são esses 3 casos na sequência. Primeiro, o de hoje da Monara, depois o da Alexiane, e o terceiro que culminou em todo nessa investigação e nessa condenação. Ele é apontado por pelo menos 16 crimes. Rildo Soares com seus 33 anos. São 16 crimes em Goiás e na Bahia. Lá ele não chegou nem a ser condenado por nenhum, né? Ele tem passagem por roubo, mas não teve a condenação efetiva. Aqui em Rio Verde, ele já está passando então por esses 3 julgamentos, esses 3 júris populares aqui em Rio Verde, viu, Rômulo? Que excelente, informações completas para vocês, direto do Tribunal do Júri. Ótimo trabalho seu e do Onofre Arantes aí, mostrando todos os detalhes. Eles vão seguir acompanhando daqui a pouco. Prioridade total para o Wilker voltar aí, caso tenha alguma novidade a respeito desse julgamento. Agora vem cá, faça-me o favor, né? Volta aí nas imagens, por favor, dessa reconstituição do caso do Rildo. Eu estive por lá junto com o Onofre Arantes, com as imagens aí do drone do Adelton Santos. Nós acompanhamos de perto essa reconstituição. Aí ele fala que a advogada induziu ele a falar que cometeu o crime de estupro. Pelo amor de Deus. O que ele mostrou durante todos esses crimes é que ele não é burro. É um cara muito inteligente. Muito. Sabe ali articular as coisas. Sabe muito bem sair das tramóias que ele mesmo arruma. Aí falar que a advogada que induziu ele a assumir e tal. Não, né? Aqui não tem ninguém mastigando cocô. Vamos falar a linguagem clara. Não tem nenhum besta aqui. Claro que ele está tentando se livrar de uma pena maior. Crime de estupro é um crime que não dá nada de margem aqui no Brasil. A justiça não perdoa e não tem que perdoar mesmo. Aí ele quer sair dessa pena, quer tentar reduzir um pouquinho nessa punição aí. Essa é a estratégia, com certeza orientado pelo seu advogado de defesa, que está no papel dele. Agora, falar que a advogada induziu ele a falar que ele estrupou e agora não estrupou, ele não é bobo, não é besta. Ele não ia fazer isso não, né? Ninguém aqui está mastigando pedra não. E a gente espera que a justiça seja feita como foi no caso da Elisângela. 40 para lá, no mínimo, é o que toda a população espera. Aliás, como a população espera. Eu fui agora há pouco no restaurante almoçar e aí, chegando lá, várias pessoas perguntando: já saiu a pena do Rildo? Já saiu a condenação do júri de hoje? Quantos anos você acha que ele vai pegar, Rômulo César? 4, 5 pessoas perguntando do caso. A cidade inteira está de olho nesse caso. Ninguém aguenta isso aí. E aí eu quero fazer uma menção honrosa ao Ministério Público, aos promotores do MP aqui de Rio Verde, que estão em cima, que estão realmente fazendo um grande papel e responsabilizando realmente o ato desse indivíduo da forma que deveria. Parabéns ao Ministério Público de Rio Verde. Orgulho a ação e atitude de vocês diante deste caso absurdo do Rildo Soares dos Santos e que ele seja mantido atrás das grades, né? Sabe por que eu tenho pena? Tenho pena das famílias das vítimas e também da família dele. Da família dele eu também tenho pena. Porque às vezes são pessoas de bem e que vem aí um selvagem desse jeito. Sabe por quê? Você vê que são pessoas de bem? Nem vieram. Nem estão aqui. Porque com certeza não estão nem aí com a pena para ele. Porque ele cometeu um crime absurdo. Sinal que a família dele são pessoas de bem. Já estão também condenando ele. Ele tem que pedir perdão para Deus, porque ele destruiu várias vidas, várias famílias.
E a gente está falando aí de 3 casos que ele vai ser julgado, um que já foi e os 2, o de hoje e o de amanhã, mas ainda tem vários outros crimes de outros tipos, outras especialidades que ele também vai ser julgado. Então é em torno de 15, se eu não me engano. A pena dele vai passar ali dos 130 a 140 anos, com toda a certeza.